Paz esteja convosco, igreja. Tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa escola bíblica online da Primeira aqui de Pinhais, nós estamos estudando o panorama bíblico do Antigo Testamento e hoje a gente vai ver a lição 13, a lição do livro de Jó. Faz parte dos livros poéticos da Bíblia. Então a gente já viu o Pentateuco, a gente viu os livros históricos e agora a gente vai estudar os livros poéticos. E Jó é um dos primeiros, cronologicamente. Dentro da Bíblia, ele é o primeiro. O alvo da lição: conhecer a história de Jó é a realidade do sofrimento, buscar ser paciente nas provações, perseverar no Senhor, consolar os que sofrem. Consolar aqui, eu digo que é consolar com sabedoria. A gente vai ver a diferença dos conselhos dos amigos de Jó e o que é a pessoa consolar o próximo com a direção do Espírito Santo. A introdução do livro. A história narrada no livro de Jó é como um quebra-cabeça incompleto. Os personagens tentam entender o que está acontecendo, mas não conseguem, pois não conhecem a situação por completo. Apenas no final é que tudo é esclarecido. Às vezes vivemos momentos assim. Precisamos lembrar que Deus tem todas as peças do nosso quebra-cabeça e as revelará a nós quando e como lhe aprouver. Então confie em Deus assim como Jó confiou. É o que nós estamos passando no momento, essa pandemia. A gente não está entendendo o início, não entende o porquê, mas está tudo sob o controle de Deus. É como está escrito lá em Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, em tudo há um propósito de Deus. Tudo tem o seu fim e tudo tem um propósito. A visão panorâmica do livro. O autor, ele é desconhecido. Foi escrito no tempo de Abraão. Então, pela postura de Jó de ser um sacerdote, de oferecer sacrifícios pelos filhos, pelos bens que ele possuía, entende-se que Jó viveu no tempo dos patriarcas, no tempo de Abraão. Por isso, algumas pessoas relacionam a autoria do livro a Moisés, mas não tem nada certo que seja realmente Moisés. Então, a autoria do livro é desconhecida. O versículo-chave é Jó 42:5 e a palavra-chave é sofrimento. O versículo-chave é o seguinte: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Então, o nível de sofrimento que Jó passou fez com que aumentasse o relacionamento com Deus a um nível que as pessoas não precisavam mais falar. Ele sabia o que Deus era na vida dele. O esboço do livro de Jó. A gente viu que o versículo-chave é Jó 42. Então, Jó tem 42 capítulos. Do capítulo 1 até o capítulo 2, fala sobre o caráter de Jó. A visão que Deus tem de Jó, a visão que Satanás tem de Jó, do que é Jó, em relacionamento, referente ao sofrimento, né? A visão de Deus referente ao sofrimento humano. Do capítulo 3 até o capítulo 31 é onde os amigos de Jó têm um ciclo de debates, a visão humana do sofrimento, a insensata explicação da desgraça de Jó. Então os amigos, eles vêm, ao invés de falar de Deus, eles vêm culpando a Jó pelo que está acontecendo, dizendo que Jó está em pecado. Então esse ciclo de debate acontece com 3 amigos de Jó, que ele faz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate. Então eles ficam sabendo o que acontece com Jó, eles ficam um período em silêncio e depois eles vão querer acusar Jó do que está acontecendo. Do capítulo 32 até o capítulo 37 é o discurso de Eliú, um outro amigo de Jó. Eliú, ele é um mais jovem, o mais novo dos amigos que Jó tem. E é o que mais fala sobre Deus a Jó, que mais exalta a Deus, lembrando
o que Deus é na vida de Jó. Então é a visão do sofrimento, mas uma visão, uma explicação mais sensata do que os outros três amigos falaram. Do capítulo 38 até o capítulo 41 é Deus falando com Jó, é o discurso de Jó. Deus faz a Jó várias perguntas, em média 70 perguntas, perguntando onde estava ele quando os céus foram feitos, onde estava Jó quando a. Só um momento. Ai, deixa eu voltar aqui. Deus questiona Jó, então, de todas as coisas. Ele pergunta assim, no capítulo 38, versículo 11. Até quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, até este ponto não, aqui faço parar as suas ondas. Então ele vem questionando a Deus. Deus vem questionando a Jó, né? Quem que deu ordens amanhã, às alvoradas? Então Deus vem lembrando o que ele faz, qual é o poder dele. Então é a visão compartilhada com a visão divina compartilhada com Jó. E o capítulo 42 é a conclusão. É Deus, Jó e os amigos e a família, né? E a família. Os ensinos de Deus, o sofrimento tem um propósito e um término. Então é o capítulo 42, versículo 5, que Jó, Deus lembra o que ele é e Jó vem reconhecendo que o relacionamento, o sofrimento que ele teve, criou um relacionamento íntimo com Deus, o nível de relacionamento que ele tinha que ele vem a ter com Deus após o sofrimento. Resumindo o livro em uma sentença, é o seguinte: o Senhor é soberano e usa o sofrimento para amadurecer e aprofundar relacionamento com o seu servo Jó. Então, às vezes, Deus usa o sofrimento para moldar o nosso caráter. Às vezes, a gente faz as coisas por hábito, por costume. Vai na igreja por um hábito, por um costume. E Deus quer mais que isso. Deus como Pai, Ele quer uma vida de relacionamento. Então, algumas coisas acontecem na nossa vida para que a gente crie um relacionamento mais profundo com Deus, assim como foi na vida de Jó. A vida não é um mar de rosas, isso a gente já sabe, né? As fases do sofrimento. Certamente você conhece pessoas que estão sofrendo. Jó nos dá conselhos úteis para compreendê-las e ajudá-las da melhor maneira possível. Toda pessoa que sofre com a intensidade que Jó sofreu experimenta certas fases em sua vida. Então, todo sofrimento tem fases e vem para que a gente possa saber lidar e possa se aprofundar num relacionamento melhor com Deus, lidando com a dor dos outros. Os amigos de Jó e Eliú são modelos interessantes de interação com pessoas que sofrem. Então, a gente vai comparar o que eles fizeram. Então, no capítulo 2 de Jó, do versículo 11 até o 13, então eles imitam, né? A imitar coisas que a gente pode fazer que é possível, que é um exemplo. Ouviram notícias de Jó, choraram com Jó, sentaram, ficaram em silêncio no momento de dor intensa. Então, às vezes, as pessoas precisam somente de uma companhia. Elas não querem que falem nada a elas só querem que chorem junto, né? Como a Bíblia diz, chorar com os que choram. Às vezes é necessário que a gente fique em silêncio e apenas sirva de companhia, de amigo. Coisas a evitar, que a gente não deve copiar dos amigos de Jó. Ouviram o lamento de Jó, tentaram explicar o sofrimento dele e foi explicado de uma forma insensata. Então eles mais acusaram Jó, lembrando que Jó estava acusando que estava em pecado, do que falando do amor de Deus, de buscando perdoar e exaltar com que esse sofrimento levasse a um relacionamento com Deus. Eles falaram sem parar até que Deus os calou. Às vezes as pessoas falam e não falam nada. Então é bom a gente se calar. Há um tempo para todas as coisas, né? Como a Bíblia diz, há tempo de falar, tempo de calar. O antes e o depois da provação na vida de Jó.
Antes da aprovação, Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 cabeças de gado e 500 jumentas. E após a aprovação, Deus restituiu os filhos de Jó. Teve 7 filhos e 3 filhas, então ao longo da vida Jó teve 20 filhos. Aumentou os bens de Jó. Ele passou para ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 2.000 cabeças de gado e 1.000 jumentas. Então, pelos bens de Jó, a gente vê que realmente ele viveu no tempo dos patriarcas. Agora, algumas curiosidades sobre o livro de Jó. Algumas pessoas falam que é uma história de ficção, e não é. Jó foi um livro real que aconteceu. É uma história real, uma história verídica. O livro de Jó é comumente visto como uma história de ficção. A base para o seu contexto histórico é definida pelo lugar geográfico real em Uz, que está lá em Jó 1, Jeremias 25:20 também fala sobre a terra de Uz, e Lamentações 4:21 também cita a região de Uz. A região de Uz hoje seria a região da Síria, a Síria atual. É uma região montanhosa a leste do Mar Morto. A religião patriarcal semelhante ao período de Abraão dos patriarcas, né? Conforme eu falei, ele oferecia sacrifícios para os filhos. Ele imaginava que algum filho tinha pecado, estava em desacordo com Deus, então ele oferecia sacrifícios em favor dos filhos. E o padrão de riqueza por posses conforme o tempo dos patriarcas, né? Que a gente acabou de ver o antes e o depois da vida de Jó. Eu vou parar por aqui porque já está excedendo o tempo. Aí na próxima aula a gente dá continuidade a essa lição. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.